Saudações, alunos! Mais uma reunião nossa, mais um encontro aqui de gente com mais uma aula de História. Uma aula especial, uma aula de retomada de conteúdo, uma aula que nós vamos dar uma revisada nos principais tópicos aí que a gente estudou nos últimos momentos. Certo? E o que a gente falou nas últimas aulas, nas aulas passadas? O período do governo regencial e as crises ocorridas no Império Brasileiro. Também falamos as principais características constitucionais da monarquia brasileira e também como se deu durante o segundo reinado a modernização da economia brasileira com o plantio de café e o envolvimento do país na maior guerra que aconteceu na América do Sul, a Guerra do Paraguai. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje, gente? O objetivo é retomar essas características políticas da monarquia brasileira, é revisar os principais conflitos militares nacionais e internacionais durante o período da monarquia brasileira e identificar as principais características da modernização econômica brasileira durante o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II. Vamos lá para a nossa problematização. Conhece a bandeira? Conhece as cores dessa bandeira? Essa era a bandeira imperial brasileira. Pode perceber que até a nossa bandeira atual tem bastante semelhança, de certa forma, nas cores e alguns formatos. Não que seja nas mesmas proporções, mas você vê que aqui já havia uma identidade verde e amarelo. Durante 67 anos, o Brasil foi a única monarquia da América, foi a única que durou um longo prazo. As outras foram efêmeras, os outros que tentaram fazer não conseguiram garantir o sistema monárquico. O Brasil ficou 67 anos. Nesse período, o Brasil quase se fragmentou, se envolveu na maior guerra da América do Sul, modernizou sua economia, modernizou sua sociedade. Vamos lembrar de tudo isso agora? Independência do Brasil acontece em 1822 e o príncipe regente Dom Pedro I proclama essa independência do Brasil. Vamos lembrar que ele era um português, mas é o português que vai fazer a independência do Brasil. E ele estabelece o Brasil, já que ele era príncipe, como uma monarquia parlamentarista, teria um parlamento, e hereditária, que passa de pai para filho. Mas ele era extremamente autoritário, Dom Pedro I. E ele vai entrar em vários conflitos com a Assembleia que deveria fazer a Constituição do Brasil em 1823. Ele fecha a Assembleia e ele resolve dar para o Brasil uma Constituição digna dele mesmo, como ele mesmo falava. E essa vai ser a primeira Constituição do Brasil em 1824, a primeira a ser aplicada de fato. Certo? Ela é outorgada por Dom Pedro I, isso é, ela é imposta, não foi eleita, não foi votada, ela foi colocada à força por Dom Pedro I. E ela vai estabelecer a divisão dos poderes no Brasil em 4 poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Daí vem o grande lance de Dom Pedro I, o poder moderador, que na prática dava para o Dom Pedro I o poder de fazer qualquer coisa com o judiciário, com o executivo, com o legislativo, com qualquer coisa. O Brasil se tornava, assim, uma monarquia absolutista disfarçada de monarquia parlamentarista. Porque numa monarquia parlamentarista é o parlamento que controla o rei. Aqui era o rei que controlava todo o resto. Ele vai estabelecer o imperador como uma figura sagrada e uma figura que não poderia ser responsabilizada pelos seus atos, ser processada juridicamente ou sofrer algum crime. Certo? E também estabelecia que o voto no Brasil seria censitário, isso quer dizer, apenas aquelas pessoas que tivessem uma renda mínima poderiam votar e serem votadas, e que o voto seria indireto, você não votava diretamente para os candidatos, você votava para delegados e esses delegados votariam para os candidatos aos cargos de governo. Então vamos para o nosso primeiro quiz aí da aula de hoje, em que eu pergunto: a Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia de 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, letra A, criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Letra B, determinou que os representantes para Senado e Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto? Ou letra C, estabeleceu as eleições pelo voto censitário para os governadores das províncias? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno com a resposta correta para vocês.
Então, pensaram, responderam? Vamos aproveitar sempre esse momento para lembrar todos vocês, meus alunos, de não deixarem de acessar o seu Google Class, responderem à atividade obrigatória para garantir a presença de vocês na aula de hoje e, é claro, sempre estar entrando em contato com o professor de vocês para assim vocês poderem tirar qualquer dúvida ou se aprofundar em qualquer curiosidade que vocês tenham sobre a história do Brasil e sobre todo o nosso conteúdo de história. A resposta correta aqui era a letra A. Criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Então o Brasil tinha uma constituição, tinha um parlamento, mas você tinha uma figura do rei com o poder moderador que estava acima da constituição e acima do parlamento. Ou seja, a constituição e o parlamento não valiam para o poder moderador. Ele era uma autoridade soberana. Mas, apesar de tudo isso aí, não foi tanta felicidade o governo de Dom Pedro I. Se num primeiro momento ele e o Brasil ficaram felizes juntos, uma série de motivações, de crises, vai levar ao desgaste da figura pessoal do nosso primeiro rei. Ele vai se envolver nas questões da sucessão do trono português, que estava em guerra civil lá em Portugal. O Brasil estava em crise econômica. E ele vai ser extremamente autoritário, tanto pelo poder moderador, como a maneira que ele agiu contra várias revoltas que aconteceram no período, com muita violência, com muita força. E em 1831, Dom Pedro I abdica do trono e ele vai para Portugal, virar rei em Portugal, mas ele abdica do trono brasileiro, deixando seu filho, Pedro de Alcântara, Pedrinho, com apenas 5 anos de idade para governar o Brasil. Como Pedro ele era menor de idade, ele não poderia ser coroado, ele não poderia governar o Brasil. Então vai iniciar um dos períodos mais conturbados da história brasileira, que é o período regencial, o período em que um regente vai governar o Brasil em nome dele, até que ele seja maior de idade. E nesse período regencial, que dura de 1831 a 1840, você vai ter diversas revoltas que ocorreram ao longo do território brasileiro, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos farrapos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além das revoltas dos malês em Salvador. Para ajudar a combater essas várias revoltas que aconteciam aqui, o governo regencial vai criar a Guarda Nacional, o qual ricos fazendeiros poderiam comprar o título de coronel da Guarda Nacional e isso autorizava eles a manter uma milícia pessoal para eles manterem a ordem e o seu poder nas províncias do Império. Isso vai gerar uma infeliz tradição brasileira que perdura aí até depois da proclamação da República. E vamos então para mais um quiz na nossa aula de hoje. A unidade territorial brasileira foi posta à prova no período regencial, com revoltas armadas, tais como a Balaiada, Revolução Praieira e Revolta da Cisplatina, B, Guerra dos Farrapos, Balaiada, Sabinada, ou letra C, a Revolução Praieira, a Confederação do Equador e a Sabinada. Vocês terão aí um tempinho para relembrar e para marcar sua alternativa e eu já retorno com vocês.
Respondido? Exercício fácil, tá aqui. A resposta letra B, Guerra dos Farrapos, Balaiada, Sabinada. Estava no nosso slide anterior, se acompanhou, já estavam esses nomes ali bem descritos pra gente. E como que vai ser a política interna, então, nesse período regencial brasileiro, no meio de todas essas revoltas? Vai ser o período em que vai ser fundados os dois primeiros partidos políticos do Brasil, que seria o Partido Conservador e o Partido Liberal, que, na verdade, não era nem muito diferente um do outro. Era até muito comum um político sair de um partido e ir para o outro, e depois voltar, quando ele quisesse. A única diferença é que o Partido Liberal defendia um pouco mais de autonomia para as províncias, enquanto o Partido Conservador ele defendia mais poder para a capital do Império. Nessa dualidade de dois partidos brigando pelo poder, que acontece durante o período regencial brasileiro, o Partido Liberal acaba sendo separado do poder. O conservador assume o poder no Brasil. Visando aí retornar ao poder, eles começam a divulgar a ideia do golpe da maioridade. Eles queriam cair na graça do imperador Dom Pedro, que numa dessas apoiasse eles a voltar ao poder, fazendo o quê? Antecipando a maioridade de Dom Pedro II de 18 anos para 15 anos, assim permitindo que ele pegasse a coroa mais cedo. O que vai acontecer de fato? Dom Pedro é coroado, ele tenta favorecer o Partido Liberal, agradecendo, assim, esse favor que lhe foi feito, mas o Partido Liberal vai iniciar um processo de eleições de extrema violência e fraude, que ficaram conhecidas como eleições do cacete. Esse tipo de eleição, ele vai perdurar durante todo o segundo reinado do Brasil. Então vai ser o uso da violência e da corrupção para tentar conseguir a maioria no parlamento brasileiro. Sobre o segundo reinado, que dura de 1840 a 1889, 49 anos, o governo mais longo que a gente teve na mão de uma única pessoa no Brasil. Ele vai ser um período de relativa estabilidade e de modernização do Brasil. Na política, o Dom Pedro II ele usava o poder moderador para trocar constantemente o parlamento. Quando o liberal fazia alguma coisa errada, ele fechava o parlamento, convocava eleições e chamava o conservador. Quando ele fazia alguma coisa errada, ele fazia isso de novo. E ele ia invertendo o parlamento o tempo inteiro. E deixando que o parlamento meio que governasse o Brasil. Na economia, o que vai acontecer com o Brasil? Você vai ter a promulgação da tarifa Alves Branco, que aumentou os produtos, o imposto sobre os produtos importados. Isso favoreceu o desenvolvimento da indústria brasileira. Como os produtos de fora eram mais caros, vai valer mais a pena você produzir produtos aqui no Brasil, produtos manufaturados. E também nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, sob pressão da Inglaterra. Essa lei é que proibia no Brasil o tráfico internacional de escravos. Mas ainda era permitido o trabalho escravo no Brasil e ainda era permitido a venda e compra e venda de escravos no Brasil. O que era proibido agora era trazer de fora do Brasil esse tipo de trabalhador. Bom, outro evento que você vai ter é que eles vão começar a perceber que o trabalho escravo, sob pressão da Inglaterra, com as novas leis, ele ia acabar uma hora. Então, eles vão começar uma política de substituir os trabalhadores. Por quem? Imigrantes europeus. Para conseguir garantir que esses imigrantes europeus viessem para o Brasil e ficassem trabalhando nas fazendas dos cafeicultores ou em outros tipos de produção agrícola, o governo promulga em 1850 a Lei de Terras, que ela deixava muito mais difícil para uma pessoa conseguir comprar uma terra no Brasil, conseguir adquirir uma terra e deixava muito mais caro. Assim, esses trabalhadores que vinham da Europa não teriam recursos para comprar suas próprias terras e seriam obrigados a trabalhar na terra dos fazendeiros que aqui já estavam. Mas outro dos grandes eventos que nós vamos ter, uma das grandes tragédias que nós vamos ter na história do Brasil, vai ser justamente a Guerra do Paraguai, que dura de 1864 até 1870. Essa foi a maior guerra que houve na América Latina. Essa guerra aí vai ser justamente pela disputa entre o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, por suas fronteiras, que ainda não estavam bem desenhadas no mapa. Alguns reivindicavam pedaços diferentes dessa fronteira. E também, no caso do Brasil principalmente, o desejo de ter uma livre navegação pelos rios aqui do estuário do Rio da Prata, podendo chegar aí nas províncias mais ao interior do território brasileiro. Isso aí era bastante importante para o governo brasileiro.
Já o Paraguai, ele queria se fortalecer porque ele sofria a pressão de ter, num lado, um país grande, que era a Argentina, no outro lado, um país grande, que era o Brasil. E eles procuravam, além disso, então tentar reforçar, aumentar o seu território e conseguir principalmente uma saída para o Oceano Atlântico. Esse era o projeto de Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, que ele anexaria então parte da Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai, e ali ele iria conseguir construir o Grande Paraguai. Essa era a grande ambição de Solano Lopes. Mas o que acabou dando essa guerra? Essa guerra virou um massacre muito grande. Qual foi a consequência da guerra para a nação paraguaia? Bom, desastre total. Segundo o historiador Ricardo Salles, a guerra vitimou 95% da população masculina adulta do Paraguai. Quando a guerra acabou, o Paraguai era só crianças, mulheres e idosos. Mas não foi só a morte que atingiu todos eles, também houveram muitos problemas com epidemias e doenças no campo de combate. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros quadrados do seu território e teve sua economia totalmente destruída. Essas consequências atingem a economia paraguaia e a população paraguaia até hoje. E para o Brasil, qual que foi a consequência? Bom, em primeiro lugar, a gente ganhou território. Em segundo, a gente garantiu a navegação nos rios. Terceiro, a gente conservou aí que nós éramos uma potência nessa região. Mas, para fazer isso, o Brasil se envolveu num grande endividamento com bancos ingleses. Estima-se aí que chegou a 11 vezes o orçamento anual do governo, todo o gasto feito só com essa guerra. E a guerra deu maior autonomia para o exército brasileiro, que cresceu em número através dos voluntários da pátria, e cresceu em consciência política, aderindo a ideias abolicionistas e republicanas, que depois vão ter consequências muito graves para a monarquia brasileira. Então, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, o Tratado da Tríplice Aliança foi assinado por Brasil, Argentina e Uruguai em 1º de maio de 1865. E garantiu a união dessas três nações na luta contra Francisco Solano Lopes. Qual evento possibilitou diretamente essa aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai? Letra A, a invasão da província argentina de Corrientes pelo exército paraguaio. B, a invasão do Uruguai pelo exército argentino. Ou letra C, o bloqueio naval ao porto de Buenos Aires realizado pela Marinha Paraguaia. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar, pesquisar e já retornamos.
Leram direitinho, pensaram, responderam a atividade. E qual que é a resposta correta aqui? Foi a invasão da província argentina de Corrientes pelo exército paraguaio. Acontece que Corrientes estava meio rebelde com a Argentina e pensando em se anexar ao Paraguai. O Paraguai, quando foi atacar Uruguaiana, que fica na fronteira do Brasil com a Argentina, pediu para a Argentina deixar ele passar a tropa por essa província. Como a Argentina não deixou, eles invadiram essa província, indo para atacar o Brasil. E isso vai forçar a aliança entre o Brasil e a Argentina nessa guerra. As duas vão passar a se defender juntos, lutando nessa guerra contra os paraguaios. Então, o que nós conseguimos ver nessa aula de hoje? O contexto da monarquia brasileira. Vamos lembrar, gente, que a monarquia brasileira, principalmente o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II durou 49 anos. Ele é o cara que mais tempo governou o Brasil. 49 anos faz dele um dos reis que governou qualquer país no mundo, um dos mais longos governos que já houve. Equivalendo aí a Elizabeth e outros grandes governantes da Europa, outros grandes monarcas. Nós vimos aqui também a organização política e partidária do Brasil durante todo o período do reinado de Dom Pedro II. E também nós conseguimos aqui analisar as causas e as consequências da Guerra do Paraguai para todas as nações envolvidas. Consequências essas que vão ser determinantes para o futuro do Paraguai e também para o futuro da monarquia brasileira, que agora tem um exército fortalecido, republicano e abolicionista. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, Estado do Paraná, por terem assistido mais essa aula. Queremos dar um tchau para todo mundo. Obrigado!